Olá pessoal, tudo bem? Então eu tô aqui hoje gravando a reposição do encontro 4 para a turma A, mas pode auxiliar todos os alunos aí, revendo o que a gente viu no encontro 4 à tarde também, com a turma B. Então essa aula 4, ela vai auxiliar na realização da parte prática do trabalho, tá? Então a ementa que eu coloquei aqui é matrizes de rotação, de reflexão, de translação e de escalamento. Então, a gente vai olhar essas matrizes e depois esses movimentos no SGL. A bibliografia que eu separei para essa parte, na verdade, são vídeos que estão no YouTube. Eu não vou passar eles aqui porque pode ter algum problema com direitos autorais, enfim. Mas eu vou mostrar aqui a carinha deles. Então, eles estão ali, né? Os links estão aqui no Class Notebook. Vou colocar aqui na tela. Então, o primeiro link é esse vídeo 4 dessa série do professor Rafael Ivo, que eu coloquei o link da playlist também ali naquela parte de bibliografia. Então, ele vai falar um pouquinho sobre transformações geométricas. Ele faz aqui no GeoGebra, na verdade, né? E vai introduzir a parte de rotação. Na última aula da turma B, acho que Eduardo me perguntou por que aquela matriz é a matriz de rotação. Então, a demonstração está aqui, ó, está aqui nesse vídeo. Né? Então, quando você faz aqui a rotação e faz as contas, aquela matriz aparece. Tá bem? Aí, o segundo vídeo que eu coloco lá é o vídeo 6 dessa mesma playlist, que vai falar da concatenação de transformações. Então, fazer uma transformação depois da outra. Então, também não vou passar o vídeo aqui, né? Vou só mostrar aqui uma parte, por exemplo, onde ele fala, né, que a ordem aqui, por exemplo, o que está sendo feito aqui? Primeiro um escalamento, depois uma rotação. E aqui primeiro uma rotação, depois um escalamento. Então, você vai ver que o resultado é um pouco diferente, né? Esse bonequinho aqui está mais esticado, enfim. Tá? Então, essa ordem é importante, tá bom? Mas aí vocês assistam esses vídeos, tá? Essa é a bibliografia da aula e no dia da aula eu passei, né? Só que a gente tava com problema de som, então para todo mundo é legal reassistir esses vídeos. E também pode ver todos os vídeos da playlist, como eu falei, ela tá aqui, né, inteirinha. Beleza? Bom, agora, então relembrando, né, o que é a translação. A translação é essa matriz que a gente trabalhou na última aula de forma teórica. E no SGL, você não vai ter que colocar matriz, você vai colocar esse comando aqui, translate EF. Então, o E é o que vai transladar na direção X e o F na direção Y. Tem uma diferença que no SGL, ele não muda a figura, ele muda o sistema de coordenadas. Então, quando a gente fazia negativo ali no papel, no SGL tem que ser positivo e vice-versa. Tá? Mas vocês vão testando isso que vocês já pegam o jeito do programa. A rotação, então, é a matriz de rotação, que é essa aqui, cosseno menos seno, seno, cosseno. E o comando, né, no SGL é rotate, e você coloca o ângulo em graus aqui sem a unidade, né? Então, tipo assim, rotate só 30 aqui dentro, não vai colocar o grau e nem radianos, nada. Tá? Essa é a unidade que ele trabalha. O escalamento, então, essa é a matriz. Os fatores de escala, né, de aumento ou de diminuição, vem aqui na diagonal. Você não coloca negativo, sempre coloca positivo. Se você colocar negativo, não sei se ele funciona, eu acho que talvez funcione, mas ele vai fazer uma reflexão daí. Então, a gente está interessado só em valores positivos. Se for entre 0 e 1, você vai reduzir o tamanho. Se for maior que 1, você vai aumentar o tamanho. Se você fizer um escalamento com 1, né, 1 e 1, não vai mudar nada. E por último, a reflexão, que essa sim não está programada lá no SGL, né, com um comando fácil daqueles ali. Então,
a matriz é a cosseno de 2φ, seno de 2φ, seno de 2φ menos cosseno de 2φ, onde φ é o ângulo que a reta, que é o espelho da reflexão aqui, é o ângulo que essa reta faz com o eixo x, né, parte positiva do eixo x. Então, se isso é φ, ele vai fazer esta reflexão, né, esse ponto vai cair lá, como se essa reta fosse um espelho, fazendo aplicando essa matriz aqui. Ok? Ela difere um pouquinho da matriz de rotação, né? Porque lá é cosseno menos seno, seno cosseno, então os sinais aqui são um pouco diferentes. Mas então, se isso não está no SGL, como que você faz para fazer uma reflexão lá? Você tem que usar o comando transf, de transformação, e aí aqui dentro você tem que colocar as 6 coordenadas da primeira linha, das 2 primeiras linhas da matriz. Então, seria o cosseno, seno, 0, seno menos cosseno, 0. Tá? A última linha, que é 0, 0, 1, a gente não coloca. Então, é isso que está escrito aqui, exatamente isso. Eu escrevi dessa forma mais teórica, né, para ficar bem geral, e aí você só vem aqui e troca o ângulo. Então, você escreve x igual a 30, por exemplo, e coloca esse comando embaixo, ele vai puxar o 30 para cá. Claro que você também pode jogar o ângulo aqui dentro, né, direto, 2 vezes 30. Só que daí, se você, por acaso, quer mudar o teu ângulo, você vai ter que mudar em cada um dos pontos. Por isso que eu coloquei aqui fora. Ok? Bom, então, feito isso, a gente foi para as atividades sugeridas aqui no SGL. Opa, deixa eu dar o zoom aqui. Então, o que eu sugeri, né? Primeira atividade, que vocês desenhassem um plano cartesiano, um eixo x e um eixo y, ocupando toda a área de visualização do SGL, com a origem aproximadamente no centro da tela. E a minha sugestão é iniciar o código com esses comandos viewport e window, com esses parâmetros aqui, porque o viewport ele vai definir qual é a área da tua tela ali que vai ser ocupada pelo desenho. Isso depende da resolução da tela. Se for uma tela com menor resolução, você tem que usar números menores, maior resolução, números maiores. Aqui eu coloquei esse 1010 para ele não ficar grudado no canto, aqui no cantinho, que por padrão você tem o 00 aqui no canto inferior esquerdo. E aí, às vezes, não dá para enxergar as coisas que você desenha no 00, né? Então, eu coloquei a área de visualização um pouquinho para cima aqui e terminando no 900. Por exemplo, ó, vou fazer aqui um retângulo que tenha o tamanho da área que a gente vai considerar. Eita, tô perdida. Então, eu vou começar com esse comando aqui, esses dois comandos, para definir aonde vai aparecer o desenho. E esse window, ele define as coordenadas do espaço ali, meio que ele vai dar a escala. Então, quando eu estou falando de menos 100 a 100, eu estou falando que a gente vai estar trabalhando com uma região que vai do menos 100 até o 100. Então, se você quiser desenhar algo na borda da região, você vai desenhar com 100, né? Na outra borda, menos 100. Então, vamos ver se eu desenho aqui, se ele vai funcionar. Então, eu quero um retângulo do menos 100 até o 100, 100. Eu acho que vai dar um probleminha aqui, que ele vai ficar muito na borda. Ó. Então, ele desenhou a parte do 100, mas ele não desenhou a parte do menos 100 aqui, nem a parte do 100 aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, talvez, colocar 101 aqui. Né? Vamos deixar uma bordinha de espaço aqui. Isso, ó, agora está resolvido. Então, essa é a área toda a área que vai ser ocupada. Aqui do ladinho não vai ser nada ocupado, né? Uma região quadrada que está indo aqui nessa região. Quando eu coloco aqui na minha outra tela, vocês não vão ver, porque é um monitor com resolução menor, isso aqui está fugindo da minha área de visualização. Aí eu tenho que mudar aquele 900 para 650. Quando eu volto para cá, ó, ficou assim, ó, na outra tela ficou desse jeito aqui.
Lá tá maximizado, tá ocupando toda a tela e ele fica assim, porque a resolução do meu outro monitor é menor, tá? Então, daí nesse caso, se eu mudar aqui para 650, se eu não me engano, acho que aí ele comporta. Ó, deixa eu testar aqui de novo. Isso, aí ele tá comportando ali na minha outra tela, tá? Dessa forma assim, fica aparecendo lá. Então, vocês têm que ver como é que tá na casa de vocês e colocar uma região aqui que caiba no monitor de vocês, tá? Então, eu vou deixar essa aqui e vou deixar esse 101 para que eu tenha esse retângulo desenhado. Mas voltando à nossa atividade, proposta de atividade, né? Era para desenhar um eixo X e um eixo Y usando o comando line. Então, agora vocês pausam o vídeo, vão lá no SGL e usando o comando line vocês tentam desenhar uma linha aqui para seu eixo X, uma linha para seu eixo Y, ok? Então pausem lá o vídeo e aí eu já vou colocar aqui a resposta. Ela está escrita aqui em algum lugar, deixa eu achar. Então, estou fazendo ali duas linhas. Deixa eu mostrar aqui com um zoom maior, porque lá não dá pra ver, não consigo dar zoom, né? Então, o que eu escrevi ali foram a linha de menos 100 a 0 a 100, 0, outra linha de 0 a menos 100, 0 a 100. Quando eu mandar desenhar, ele faz isso, ok? Se você quiser colocar cores, né, você pode colocar uma cor antes de cada linha. Então, lembrando que as cores você coloca sempre antes, né? Então, color, vamos fazer uma linha vermelha, RGB, opa, e vamos fazer a outra linha azul, não, verde, que acho que aparece melhor. Então, G, 0, 2, 5, 5, 0. Ok? Então, agora eu vou colar esse código ali com as cores, para vocês verem. Opa, faltou o C do color por algum motivo. Aí, ó. Então, você tem aí os eixos. Por que eu sugiro fazer isso? E no trabalho, o modelo do trabalho, ele vai estar com um plano cartesiano assim desenhado, para que vocês tenham noção, né, de onde que está, por exemplo, a coordenada 50, 50. Se você quer fazer uma linha do 50, 50 ao 70, 70, o que vai ser? Vai ser uma linha aqui, assim, 50, 50, que é bem o meio, até 70 a 70, tá? Então, você tem um referencial melhor quando você coloca esse plano cartesiano. Aí, você pode fazer toda a sua obra de arte lá do trabalho. No final, você vem aqui e apaga esses eixos. Você pode colocar na verdade, comentar, né? Porque precisando você volta com eles. Como é que você comenta, lembram? Você coloca dois tracinhos na frente do que você não quer que seja lido pelo programa, tá? Então, fazendo isso aqui, você simplesmente tira, né, isso do teu código, mas você deixa ali, tipo, como um rascunho, caso você queira retomar, tá? Daí ele some. Ah, não, preciso de novo do plano cartesiano. Volta, mas eu vou deixar ele branco. Volta a desenhar, só voltei as linhas, não voltei as cores, beleza? Então, esse foi o exercício 1. Depois, atividade 2. No mesmo código, então logo abaixo, vamos manter o plano cartesiano e vamos criar uma função chamada triângulo. Ou vocês podem mudar o nome da função, tá? Para qualquer coisa, o nome de vocês, qualquer nome. E essa função, ela tem que desenhar um triângulo que não tenha vértice na origem, tá? Para evidenciar uma questão aqui, ele não pode ter vértice na origem. Depois que vocês criaram esse triângulo, vocês vão rotacionar ele em torno da origem. E depois vão rotacionar ele em torno de um de seus vértices. Então,
olhando lá a tabela, né, aquele documento dos comandos, vocês podem tentar fazer isso sozinhos. Como é que eu crio uma função? Olhando também o modelo do trabalho que já está disponível, ele tem lá um modelo de função, tem tudo isso. Então, vocês podem agora, de novo, pausar o vídeo e tentar realizar essa tarefa. Eu vou aqui diretamente colocar a resposta. Então, como que a gente vai fazer o triângulo? Você pode chamar, né, a função então de triângulo. Sempre depois do nome da função você tem que abrir e fechar parênteses, porque esse é o espaço para os parâmetros e ele não funciona se você não colocar isso. E aí eu optei aqui por usar o comando poly, que é o comando que faz polígonos de 3 lados, e coloquei essas coordenadas aqui. Tá? Vocês podem, até sugiro que sejam outras coordenadas, né, para ficar um pouco diferente. E quando você abre a função aqui, você tem que terminar ela. Esse end, né, aqui você começa, desenha tudo que você quer aqui dentro. Você poderia fazer com linhas também, mas o polígono é mais prático. E aí você põe um end. Quando você coloca somente isso no teu programa, vou colocar isso lá, vocês vão ver que ele não faz nada. Você desenha, não acontece nada. Por quê? Porque eu só criei a função, eu não desenhei nada. Então, para eu desenhar, eu tenho que agora chamar a função. Então, eu venho aqui, o nome que eu coloquei lá, que pode ser Tiago, sei lá, qualquer nome. Você vai escrever esse nome, abre e fecha parênteses aqui embaixo. Quando você faz isso, aí sim ele vai desenhar o teu triângulo. Tá bom? Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? Rotacionar esse triângulo em torno da origem. Então, eu não falei o ângulo, vocês escolhem o ângulo. Mas então você vai fazer lá o comando rotate do ângulo que você quer. Depois de fazer o comando, você tem que de novo desenhar o triângulo, senão não vai aparecer nada. Então, rotate triângulo. Vou deixar grudadinho aqui, vou deixar grudadinho aqui. É interessante vocês sempre fazerem blocos, né, no comando, no código de vocês, para vocês entenderem aí o que está acontecendo. E até colocar, deixa eu ver se eu consigo um Ctrl mais aqui, não consigo. Colocar comentários ali explicando o que é cada coisa. Como eu fiz aqui, ó. Então aqui eu coloquei plano cartesiano. Faz isso no código também, é um comentário, não vai ser lido, né? Então esse é o bloquinho que vai gerar o plano cartesiano. Esse é o bloquinho de configurações da tela, o comecinho lá. Daí agora vem o bloco do triângulo. Aqui eu gero a função, aí eu separo e faço a rotação. Então esse rotate menos 30 vai rotacionar o meu triângulo. Vamos colocar uma cor para diferenciar aqui o que eu já alterei, né? Então o rotacionado vai ser verde. Então 0, 2, 5, 5, 0. Eu só uso essas cores porque são as que eu lembro. Lembra que se vocês quiserem cores mais bonitinhas, vocês vão lá no Python, algum programa onde vocês consigam pegar o código RGB da cor. Vocês também podem trocar esse polígono por poly underline fill, que ele vai fazer um polígono preenchido, vai parecer melhor. Vou deixar assim para vocês verem. Ok? Então eu rotacionei em torno da origem, né? Menos 30 graus, ele pega aqui em relação à origem e faz 30 graus para cá. Depois eu pedi para rotacionar em torno de um dos vértices. Então isso a gente fez teoricamente na última aula, né? No papel. Como é que a gente faz para rotacionar em torno de um dos vértices? A gente precisa transladar, rotacionar e transladar de novo. Só que vejam, a primeira translação eu escolhi como vértice esse vértice aqui, o 10, 10, o mais pertinho da origem. Eu não vou transladar o triângulo para a origem, eu vou transladar o sistema cartesiano, mais ou menos assim, para o triângulo. Por isso que é positivo primeiro. Daí você rotaciona, aí você volta. Quando eu fizer isso, eu vou colocar esse código aqui, logo abaixo do que a gente desenhou acima. E vamos ver se ele vai rotacionar. Eu vou fazer vermelho agora, então vou colocar aqui color 25500 e vou desenhar. Olha o que aconteceu.
ele não rotacionou 30 graus em torno do ponto que eu queria. Ele tinha que ficar preso aqui e rotacionar 30. Por quê? Porque ele está compondo esse segundo bloco que eu coloquei com a rotação de menos 30 do primeiro. Então, na verdade, veja o que ele fez. Ele rotacionou menos 30, depois ele transladou, rotacionou, transladou. Então, ele só fez uma translação, porque as rotações elas se cancelaram, digamos assim. Né? Ele só mudou um pouquinho de lugar, não girou o triângulo. Como que a gente resolve isso? Então, para a gente conseguir isolar as nossas transformações, a gente vai ter que começar a usar esses dois códigos, o push e o pop. Então, o push, ele vai salvar uma situação ali do teu plano cartesiano. Então, logo depois de criar a função, você não fez ainda nenhuma transformação, nenhuma rotação, nenhuma translação, nada. Você vai escrever o push para salvar, né, vamos colocar aqui o comentário, salvar o estado atual, digamos assim. Salvar o estado atual. O estado, né, do teu plano cartesiano, das suas coordenadas. Tá salvo. Agora, beleza, você pode rotacionar. Antes de ir para a próxima, você vai recuperar. O pop, ele serve para recuperar o último push, vamos colocar assim. Ele recupera o último push. Tá? Então, eu vou escrever o pop para recuperar o último push. Acabei de recuperar esse estado sem nenhuma transformação. Eu já vou salvar ele de novo. Então, eu salvo novamente o estado sem transformações. Tá? Por quê? Né? Agora eu recuperei, então se eu for dar um pop depois de novo, acho que ele volta para cá, sabe? Não lá pro push. Então você precisa sempre colocar esse push depois do pop, porque você puxa aquele estado, né? Recupera o último estado, vamos colocar aqui, não o último push. Então, ok? Então vocês sempre vão colocar pop push, né? Lá você não precisa sempre comentar assim, é só colocar pop push depois do outro. Então, vamos colocar aqui, depois da função, eu já vou colocar aqui o push, abre e fecha parênteses, e depois da rotação, da primeira rotação, eu vou colocar o pop, abre e fecha parênteses, push, abre e fecha parênteses. Deixa eu só confirmar se tem esse abre e fecha parênteses, tem. E agora sim eu vou desenhar, e aí sim a situação toda foi consertada e eu consegui fazer a rotação em torno do ponto que eu queria. Rotacionei 30 graus. Deixa eu aumentar esse ângulo para 60, para ver se ele sai de cima ali. Ó, agora saiu. Então, rotacionei 60 graus, tá? Fixado aqui. Se eu quiser fazer isso fixado em outro ponto, eu posso, né, mudar essas coordenadas da translação aqui. Ok? Então, lembrando que o código está aqui. Né, da translação rotação. Deixa eu apagar esses comentários, porque tá deslocando muito aqui. Então, translate, rotate, translate, triângulo. Beleza? E aí, depois, a gente já faz um pop push, né? Para retomar aquele estado anterior. E aí, vamos para o exercício 3. O exercício 3 é teste usar o comando para reflexão, aplicando ao triângulo. Então, é simplesmente escrever o comando de reflexão. Então, ele está aqui. O que eu fiz aqui? Ah, eu desenhei uma linha para ser o meu espelho, para a gente ver bem esse efeito da reflexão. Então, eu desenhei a linha que começa na origem e vai até os 50, menos 50. Vamos desenhar essa linha para começar. Ficou vermelha porque a última cor que eu tinha colocado foi o vermelho. Então, deixa eu trocar para branco aqui. Veja, o pop push, ele não desconsidera a cor, né? Ele só reseta ali as coordenadas. Tá? Coloquei essa linha, na verdade eu vou mudar ela para 100.
menos 100, 100, para ela ficar até o final. Esse é o espelho em torno do qual eu quero rotacionar meu triângulo branco, refletir, desculpa, meu triângulo branco, tá? Então, vamos fazer um reflexo dele aqui com relação a esse espelho, ok? Bom, então, como que a gente faz isso? O comando de reflexão é esse aqui, a transformação do ângulo X. Deixa eu até trocar a ordem aqui, eu desenhei a linha primeiro. Então, depois, você escolhe um ângulo. Claro que aqui, essa linha, né, ela tem que estar atrelada a esse número, né? Então, é menos 45 graus, é o ângulo que essa linha faz com o eixo do X positivo. Também poderia escrever o ângulo positivo, que seria 315 graus, né? Daria na mesma, tá? Se você escolher outro ângulo aqui, o espelho vai mudar, vai ser outro espelho. Então, eu vou levar esse código para lá. Vocês podem pausar aí se quiserem, ou peguem lá no Teams. Lá está escrito. E vamos desenhar. Então, tá lá, ó. Vamos fazer uma outra cor aqui, vamos fazer o azul, que não tem ainda o azul, né? Então, antes de desenhar o triângulo, eu vou colocar 0, 0, 2, 5, 5 para fazer o refletir. Ó, então, ele refletiu em torno desse espelho. Se eu quiser outro ângulo aqui, tipo menos 30, vou mudar só rapidamente, ele vai refletir em torno de outro espelho, só que daí, claro, essa reta aqui não está acompanhando. Talvez a gente pudesse fazer isso acompanhar escrevendo a reta usando a equação da reta, usando o ângulo, coeficiente angular, enfim, né? Tipo, atrelando a reta aqui, a construção da reta ao x que a gente está usando. Mas não vou fazer isso agora, não é a proposta, vou voltar para o 45 para ficar coerente com o espelho que eu desenhei. Ok? Então, é isso, né, que esses três comandos fazem. Rotacionar em torno da origem, você quer rotacionar em torno de um ponto que não é a origem, e fazer uma reflexão, tá bom? Eu esqueci de falar, né, antes da reflexão, vocês deveriam ter pausado o vídeo e tentar fazer sozinhos, mas enfim, né, façam aí, vocês têm que obter algo parecido. Podem fazer com outro triângulo para obter algo diferente, enfim. Qualquer dúvida, me escrevam. E aí no trabalho, né, vocês vão ter que fazer alguma coisa assim, tipo, ter um elemento base, por exemplo, o meu é o triângulo, e ele foi rotacionado, foi transladado. O que eu não fiz foi escalar, né? Na verdade, eu não transladei também. Fiz uma rotação que envolvia translação, mas faltou escalar aqui e criar um desenho com algum sentido, né? Então, ou uma obra de arte, enfim, criar vários triângulos coloridos aqui, fazer um degradê das cores. Aí, para quem tem mais habilidade em programação, você pode fazer loopings aqui, né? Usando enquanto, for, enfim, todos esses comandos aí gerais vão funcionar aqui. E aí você consegue, tipo, ir mudando a cor, né? De pouquinho em pouquinho. Ou criar automaticamente aqui N figuras, tá? Então, mas se você não tem habilidades de programação, se concentre em cumprir os requisitos solicitados no trabalho, fazendo um desenho simples, bem tranquilo. Qualquer dúvida me pergunte, ok? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Aqui durou quanto tempo? Quase meia hora, né? Lá, claro, eu dei tempo para todo mundo fazer isso, não mostrei as respostas inicialmente, né? Então vocês podem tentar fazer aí. Todo mundo baixar o SGL lá no computador de casa. E se não tiver computador em casa, avisa que a gente usa lá o do laboratório, reserva para vocês. Tá bom? Então, um abraço, obrigado pela atenção, até a próxima.